Amados, eu peço um pouco da sua atenção, da sua paciência, para compartilhar convosco aquilo que Deus colocou ao meu coração, quando meditava nesta palavra hoje à tarde, a respeito do que falaria, e Deus colocou uma palavra para nós, e creio que assim como Ele já falou comigo, falará conosco ainda mais nesta noite. Vamos entender o cenário que os discípulos de Jesus estão vivendo. Alguns capítulos anteriores dessa história, Jesus é crucificado. Ao ser crucificado, alguns dos seus discípulos, ou quase todos, desejam voltar para trás, retroceder e voltar para as vidas que ele vivia, por causa da perseguição dos religiosos que crucificaram a Jesus e queriam matar também todos os seus discípulos ou aqueles que o seguiam. Os discípulos estão vendo o mestre morto e não conseguiram entender a respeito da profecia ou até mesmo daquilo que Jesus havia falado para eles, que era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Entre esses 3 dias, os discípulos vê o mestre morto, uma perseguição dos religiosos contra os seus seguidores. Nós vamos ler, por exemplo, Pedro desejando voltar a pescar, e aqueles discípulos que voltavam no caminho de Emaús, desejando voltar para as suas antigas vidas, aonde Jesus o encontrara e chamaram para segui-lo. É nesse cenário que Jesus ressuscita aos terceiro dias. Jesus vai motivá-los e Jesus vai fazer uma promessa para ele: ficai todos reunidos em Jerusalém. Observe que Jesus dá um endereço para os discípulos. O local da espera é em Jerusalém. E a situação que vocês vão estar, tem que ficar todos reunidos. Observe que o cenário onde os discípulos estão sendo perseguidos é exatamente em Jerusalém. E Jesus manda, o endereço que Jesus os dá é exatamente em Jerusalém. Eu não sei como estaria a cabeça dos discípulos, mas possamos entender a partir daí que poderia haver sim uma dúvida entre eles, mas todos querem nos matar exatamente aqui. Todos estão nos perseguindo exatamente aqui. E como o Senhor nos manda permanecer aqui, que do alto nós seremos revestidos de poder. É a partir daí que nós podemos entender por que Jesus manda eles ficar reunidos em um só propósito, em uma só direção. Ficai todos reunidos. E a reunião era de 120 pessoas que estavam num só propósito. Independente da ameaça que estava lá fora, ele estava dentro daquele local dizendo: desce Espírito, vem Espírito, em oração. E aqui eu já entendo uma coisa, que para o Espírito descer, a gente tem que estar em união. Para o Espírito descer, a gente tem que estar em concordância, no só propósito, buscarmos a Deus. Independente das dificuldades que eles estavam passando e vivendo, eles estão dentro de Jerusalém, no endereço em que Jesus mandou. E entenda que não adianta a gente querer fazer e irmos contra o endereço que Jesus nos manda. Como nós podemos fazer, mas está fazendo no local e no endereço errado? Observe a vida de Jonas. Deus aparece para Jonas e diz: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. O endereço é Nínive, mas Jonas se levanta, vai a Jope e compra passagem para Tarso. Diga: endereço errado. Jonas está tentando fazer, Jonas está se levantando e agindo, mas no endereço errado. Não vai dar certo. Quando Deus nos dá uma direção, irmão, por mais que este caminho seja pelo deserto, por mais que este caminho venha trazer algumas dificuldades, mas uma coisa Ele garante: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque se foi Deus quem me enviou, se foi Deus que mandou, se foi Deus que me orientou, vai dar certo no nome de Jesus Cristo. Os discípulos permanecem no endereço certo. Os discípulos permanecem no endereço em que Jesus manda. Quando eles estão reunidos orando em um só propósito, a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Observe aqui agora
Três coisas e é sobre isso que eu vim pregar, 3 coisas que o Espírito Santo fará na vida dos discípulos, assim como também fez na nossa vida. Nós vamos ler, e nós conhecemos a história dos discípulos, que eles não foram homens de bom caráter. Eles foram homens, por exemplo, Pedro, um homem arrogante e que usava a espada para resolver os seus problemas. Era um homem que, diante da sensualidade, nós podemos ter a visão, assim como as pessoas têm muita visão hoje a respeito das pessoas que eram mau caráter e que hoje convertidas se dizem crente. Porque uma das virtudes do Espírito Santo é agir em nós. A Bíblia vai dizer em Juízes, no capítulo 11 e no versículo 23, que o Espírito Santo agia na vida de Sansão. E uma das coisas que o mundo nunca compreenderá é a ação do Espírito Santo no nosso caráter. Porque muitas pessoas, Deus vai visitar algumas pessoas, assim como visitou a Pedro no local de seu trabalho e chamou ele para andar com ele. Mas Pedro era uma pessoa mau caráter e o mundo não consegue compreender como é que uma pessoa era ladrão, agora se diz crente. Como é que aquela prostituta que viveu a sua vida inteira se prostituindo, agora carrega a Bíblia debaixo do seu braço e vai para a igreja? Como é que aquela pessoa, depois de ter matado, agora se diz crente? É que o mundo não consegue entender a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E uma coisa é certa, é que muitos podem dizer como é que ele era no verbo passado, mas o mundo nunca vai entender a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu e você devemos ser gratos, porque sabemos de onde Ele nos tirou e a obra que Ele fez em nossas vidas. Uma das coisas que eu quero trazer para as nossas vidas é: deixe o Espírito Santo agir na minha e na tua vida. É a grande verdade que nós nunca entenderemos, que não existirá balança para medir e nem fitas, não existirá balança para pesar e nem fitas métricas para medir a respeito da misericórdia de Deus, da graça de Deus, de olharmos para nós enquanto pecadores, fazendo o que não agradava a Ele, fazendo o que não era da vontade dEle, e Ele chegar para nós: filho meu, filha minha, tenho eu uma obra para fazer na tua vida. E o mundo não vai entender, mas uma coisa que o mundo vai ter que decretar é: era prostituto, mas hoje é serva de Deus, era ladrão, mas hoje é serva de Deus. E para Deus, meu irmão, não é o que nós fizemos, mas é o que nós estamos fazendo que mais tem valor para Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos foi agir no caráter dele. Afinal de contas, pegar um homem que era ignorante para falar a respeito de mansidão. Pegar um homem que era cobrador de impostos, como Zaqueu, e roubava, defraudava algumas pessoas, mas o Espírito Santo, enquanto pecadores, nos amou. Enquanto pecadores, agiu na nossa vida. E é necessário nós estarmos em um espírito de servidão, de servo. Porque o Espírito, ele tem esta virtude de agir, de mudar o nosso caráter. Mas nós vamos perceber que há algumas pessoas no meio do povo de Deus, mau caráter. O que é isso, irmão Josiel? O Espírito não agiu na vida deles? Ainda não. Porque para o Espírito Santo agir na nossa vida, nós temos que dar a oportunidade dele fazer isso. E tem muitas pessoas que estão na igreja e não entenderam uma única coisa: que nós não somos senhores de nossa vida, mas que nós somos servos e Ele é Senhor. Tudo que a Bíblia coloca a Deus, ao relacionamento do homem, a Bíblia sempre coloca a Deus sendo Senhor e nós servos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos filhos, Ele é o Pai. A Bíblia diz que nós somos barro, Ele nos forma vaso, mas Deus é o oleiro. A Bíblia diz também que Deus é Senhor e que nós somos servos. Nós somos e sempre seremos dependentes de Deus em todas as coisas. Mas para que haja uma mudança no nosso interior, é necessário que nós demos a oportunidade para Deus agir. E é por isso que nós vamos ver pessoas que estão vindo na igreja, andando com Jesus, igual Pedro andava com Jesus, mas com a espada do lado. Anda com Jesus, mas ainda não conheceu a Ele. Mas eu creio que um dia Deus terá um encontro
com estas pessoas que não deram a oportunidade de Deus mudar o seu caráter, porque uma coisa que é mais importante para Deus não é com que você ande num carro novo, não é que você tenha uma boa casa, mas que Ele deixe o que nós deixamos, Ele agir no nosso interior, porque foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário e nos comprou das trevas para a sua gloriosa luz. Existem pessoas que vêm na igreja mau caráter, oh glória a Deus, que estão contando testemunhos. Deus me deu casa, Deus me deu carro, Deus me deu, fez. Mas uma pergunta que nós nos fazemos: como é que ela pode ter uma intimidade com Deus a ponto de Deus dar tudo isso, mas o caráter dela não muda? Ao ponto de ela ter tudo isso, mas a sua vida interior não muda. Mas graças a Deus, que Deus ainda usa as enfermidades para forjar o nosso caráter. Irmão, prova na Bíblia, prova agora. Naamã, querendo ser curado da sua lepra, vai chegar lá diante do profeta dizendo, na sua mente, mau caráter, sem ter forjado o seu íntimo, querendo apenas um milagre. Porque é muita gente que vem na igreja, quer as mãos de Deus, mas não quer a orientação de Deus, quer aquilo que Deus faz, mas não quer que Deus fala, meu filho, anda por aqui e faça assim. Ei, aí Naamã chega, mau caráter, eu quero apenas um milagre. Não é assim? Muitas pessoas entrando na igreja, eu quero apenas um milagre, eu quero apenas a porta aberta, eu quero apenas a chave da casa. Mas Deus não quer preocupado com a chave da casa, porque o maior compromisso de Deus com a humanidade é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Naamã chega, igual muita gente vem no culto. Eu vou lá, mas é hoje que eu recebo a chave. Ah, meu Deus do céu. Eu vou lá, mas é hoje que a porta vai se abrir. E eu não estou dizendo que Deus não faz isso na nossa vida. Eu estou dizendo que como é que pode Deus estar abrindo porta e não, oh meu Deus, mudar o nosso caráter. Naamã chega na mente dele dizendo, hoje o culto vai ser uma bênção. O profeta vai sair, vai colocar a mão sobre a minha lepra, eu vou ser purificado e eu vou ser restaurado, eu vou sair de lá com a minha vitória. Quando ele chega diante da casa do profeta, o profeta não veio recebê-lo, mas ele recebeu uma palavra através de um mensageiro, do servo do profeta. Desce ao rio Jordão e se mergulha 7 vezes e te será purificado. Olha aí, a ignorância, a arrogância dele de querer chegar a receber um milagre. Mas ele ouve uma palavra assim, desce. Porque se Deus, pensa aqui comigo agora, se Naamã queria só um milagre, irmãos, ele queria só ser purificado. Se ele chega e Deus desse o que ele queria, ele seria transformado interiormente? Mas é por isso que Deus manda ele descer. E no final, depois dele ter descido e mergulhado 7 vezes, ele não apenas foi curado, como também o seu caráter foi transformado. Essa é a obra de Deus que Ele quer fazer nas nossas vidas. Como é que pode nós dizermos que somos crentes, mas nós dizemos não pisa no meu pé, porque se pisar no meu pé eu te atropelo? Como é que pode nós dizermos que somos servos de Deus e chegamos para algumas pessoas e dizemos, não pisa no meu calo? Não, meu irmão, é necessário descer na presença dele. O Espírito Santo quer agir em nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Uma das virtudes do Espírito Santo é agir no nosso caráter, agir no nosso interior. Você sabe por quê? Porque quando nós somos mudados por dentro, quando nós temos um coração puro e reto, nós vamos viver melhor, nós vamos ter mais paz. Você sabe por quê? Tem muita gente que não tem paz para desfrutar das bênçãos de Deus. Tem muita gente que é rico, tem dinheiro, mas não tem paz porque o seu coração é arrogante. Oh, glória! Observe a vida de Naamã. Era um homem rico,
Era um homem que tinha honras diante do rei Assuero, mas ele ficou arrogante quando viu Mardoqueu não se dobrar na presença dele. A riqueza, ele diz assim ainda: a riqueza que eu tenho não me vale nada, porque eu estou vendo Mardoqueu não se dobrar diante de mim. Olha a arrogância, bem assim, é muita gente que está no mundo, irmão. Não deixa o Espírito Santo mudar a vida dele. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem riqueza, mas não tem Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Pode nos faltar o dinheiro, mas nós temos paz. Pode faltar o alimento, mas nós temos fé. Oh glória, oh glória, oh glória. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu no nosso interior. O Espírito Santo mudou o nosso caráter, não por fora, mas por dentro. Oh glória a Deus. No interno, primeira coisa que o Espírito Santo fará é mudar o caráter dos discípulos. Afinal de contas, eram homens que estavam no mundo e não tinham conhecimento de quem é Deus. E é isso que o mundo nunca entenderá, como algumas pessoas nos acusam de acordo das obras, as antigas obras e das obras que nós fazemos hoje. A segunda coisa que o Espírito Santo depois fará na vida dos discípulos, nós lemos: e quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar. Uma das coisas que o Espírito Santo fará, depois de haver mudado, de agir em nós, ele vai começar a fazer através de nós. Oh glória a Deus. É por isso que muitas pessoas eram homens de falsa índole, eram homens que não tinham honra, mas é por isso que Deus pega do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Os discípulos começaram a falar em outras línguas. Você percebeu que Jesus nos chamou para a sua luz, e a responsabilidade, igual foi lida aqui a respeito da parábola do semeador. Nós somos hoje este semeador que semeia esta boa palavra. E a pergunta que eu te faço é: você tem feito isso porque você recebeu o Espírito Santo, recebeu a mudança? Mas Jesus não é só para mim. As pessoas precisam ver e conhecer a obra que Deus fez na tua vida. A Bíblia vai dizer que quando Paulo contava o seu testemunho, quando Paulo contava a obra que Deus havia feito na vida dele, outras pessoas se convertiam. A Bíblia também vai dizer ainda nesse texto que nós lemos, que Pedro, quando os homens disseram que aqueles homens estavam embriagados, Pedro tomou a palavra e começou a pregar para eles. E aqueles homens disseram: e nós, o que faremos, irmãos? Olha a grandeza de Deus, quando você parar e entender que tudo que você já passou, dá uma pregação, meu irmão, aí vidas vão se converter e vão dizer: foi graças a ela, foi graças a ele, porque eu vi Deus na vida dela. E enquanto eu vivia naquela podridão, eu entendia que Deus também poderia fazer na minha vida. Entenda uma coisa: Deus quer começar a fazer através de você. Ah, irmão Josiel, mas você não entende que a minha casa não é crente. Pois é, Deus levantou você, que através de você vai salvar a tua casa. Ah, meu irmão Josiel, mas a minha família, a minha vizinhança, a minha parentela, os meus colegas de trabalho não querem saber de Deus. Pois é, não queria, porque através de você, ah meu Deus, a Bíblia diz assim, ó, que a igreja, nós crentes, somos luz para os que estão no mundo. O mundo vive em treva. Quando a luz chega, ei, eles desejam esta luz, eles desejam esta paz, e é através de você que ele vai fazer uma grande obra. Observe, na Bíblia, é engano nosso pensar que Deus precisa levantar mais pessoas para que ele comece a fazer uma obra transformadora. É engano nosso. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, que através de um homem, Gideão, Deus visitou um homem só para motivar todo Israel. Quando Deus fala para Gideão, e Gideão fala para o povo que Deus havia se apresentado diante dele e falado que Deus estava dando livramento a Israel,
Através dele, a Bíblia diz que apareceu 32 mil homens prontos para pelejar. Havia 32 mil homens que queriam pelejar contra os filisteus. A pergunta é, por que esses 32 mil homens, vendo que plantava, e quando chegava o tempo da colheita, os filisteus entravam na terra e devastavam com tudo que eles haviam plantado, eles não planejaram atacar os filisteus e vencer a guerra? Havia 32 mil homens. Sabe por que eles não planejaram? Porque Deus não tinha levantado apenas um. Mas quando Deus levanta 32 mil homens se apresentam. É engano nosso de acharmos que para Deus fazer alguma coisa Ele precisa de muitas pessoas. É só eu e você se posicionar e a nossa casa vai ter um exemplo bastante para servir a Jesus. Porque eu creio, irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que também existe alguém aqui que tem pessoas na família, que você lança o convite, vamos para a igreja, Jesus tem uma obra na tua vida, e eles dizem, não, agora não, o mundo está melhor. Mas quando nós começarmos, quando Deus nos levantarmos, quando nós nos posicionarmos, através de nós poderemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus precisa de um na posição. O Espírito Santo começa a fazer através dele. Jesus disse, Isaías, está escrito no livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. A unção de Deus, o enchimento do Espírito Santo é para que nós façamos algo para Ele. Eles começam a fazer, e os resultados é no tempo de Deus. Os resultados da colheita não é no nosso tempo. A nossa obrigação como igreja, como cristão, é lançar a semente. E o Espírito Santo que convence. Eles começaram a pregar. Eles foram cheios. As horas já se passam. Eu quero terminar aqui. Quando eles são cheios do Espírito Santo, oh glória a Deus, oh glória a Jesus. Lembra que eles estavam trancados com medo da perseguição? Porque uma das coisas que o Espírito Santo nos fará ter é discernimento. Discernimento. E é isso que muitas das vezes nós não temos. Discernimento. Discernimento para entender que enquanto aquele povo estava perseguindo os apóstolos entenderem o seguinte: já que eu estou cheio do Espírito Santo, é a oportunidade que Deus está me dando de eu ganhar os meus perseguidores. Eles estão dizendo, estes homens estão embriagados. Pedro começa a pregar. E os irmãos perseguidores dizem, nós o que faremos? A igreja falta hoje em dia discernimento para entender. Quando nós oramos a Deus acerca de alguma coisa, por exemplo, nós oramos, pedimos paciência a Deus. Aí nós vamos trabalhar. Chegamos no nosso trabalho, é uma levante contra nós. Mas eu orei em casa pedindo paciência a Deus. Deus vai me dar a ocasião de eu aprender a ter paciência. Ele não vai descer do céu e dizer ser paciente, não. Deus cria a ocasião para que eu seja paciente. Aí você chega na tua casa, é o filho que fica rebelde, é um marido que não te compreende mais, e é Deus te dizendo, e você às vezes, nós às vezes, não conseguimos ter o discernimento disso. Mas ore ao Espírito Santo, peça a Deus para ter discernimento. Discernimento que Ezequiel no capítulo 37 teve. Quando Deus fala para ele, poderão reviver estes ossos? E ele profetiza, a Bíblia diz que há um ruído, discernimento que, para entender que no meio daquele ruído, é Deus colocando as coisas no lugares. Discernimento para entender que quando os irmãos igual José se levantaram contra ele, na verdade não era levante, era Deus me colocando no caminho da promessa, dos sonhos que ele me havia dado.
Discernimento para entender, quando eu chegar na casa de Potifar, ser lançado na prisão, as pessoas me dizerem eu vou te ajudar, mas discernimento para entender que há coisas, há situação na nossa vida, onde a ajuda não vem do homem, não vem do baixo, mas vem do céu. Discernimento para entender que no meio das calúnias, na verdade não é calúnia, que no meio das afrontas, igual Jó enfrentou, na verdade não é afronta, não é perda, mas é o caminho que Deus está usando para me restituir em dobro tudo que eu possuía. Discernimento para entender que em meio a essas tempestades, na verdade não é tempestade, em meio a essas enfermidades, igual Lázaro viveu, que não era para a morte, mas era para a glória de Deus, que Marta e Maria não teve esse discernimento. Discernimento para ver as coisas não do jeito que elas estão acontecendo, mas olhar para a situação com os olhos da fé e ver a mão de Deus em tudo o que nós estamos vivendo. Porque os amigos de Jó diziam: este homem é pecador, revela o teu pecado. Mas como é que eu posso revelar uma coisa que não é? É porque muita gente não tem discernimento de Deus e nem do que Deus está fazendo em nossas vidas. Mas eu trago uma palavra de Deus aqui. Pode muita gente estar dizendo é pecado, é para a morte, é para que você morra, mas Deus me traz aqui, olha pelo olho da fé, porque não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se coloca de pé. O que o Espírito fará em nossas vidas? Eu sei que existem poucas pessoas aqui neste culto, mas eu quero que você não baseie a tua fé pela quantidade de pessoas aqui. Eu quero que você nesta noite, assim como eu, vim prestar um culto de louvor, adoração a Deus. Eu não vim ter compromisso com quem faltou. Deus tem compromisso com quem veio. E eu creio, meus irmãos, que da mesma forma a qual nós entramos aqui, nós não vamos sair, porque Deus não falaria, não me traria esta palavra para falar com cadeiras. Deus trouxe as pessoas certas. Tenha discernimento para enxergar a mão de Deus. Discernimento para entender as coisas dos sinais do fim. Não se baseie naquilo que o homem pode fazer para a tua vida, ou por aquilo que o homem deixou de fazer por você. Oh, glória. Porque o que tem de gente que diz: eu vou sair da igreja porque o irmão não foi me ver no momento da minha enfermidade. O que tem de gente dizendo: eu vou deixar Jesus porque tem alguns irmãos que são fofoqueiros. Eu nem gosto de falar sobre isso, mas se faz necessário. Porque uma das coisas que Jesus disse que aconteceria, os sinais que aconteceriam próximo da sua volta, era exatamente a falsa fé. E em meio desta bagunça que está acontecendo, nós temos discernimento para entender que na verdade é tudo a Bíblia se cumprindo. Discernimento para entender, no dia em que você pedir ajuda a alguma pessoa, oh glória a Deus, e ele te dizer não para você, é porque Deus está te convidando para ter um íntimo com Ele e não com as pessoas. Tenha a fé de Mardoqueu, porque Mardoqueu vai pedir ajuda de Esther para falar com o rei a respeito do decreto de Amã para matar todo o povo judeu, que ele disse para o rei que há um povo que não obedece às tuas leis. E quando Mardoqueu, por causa de uma hierarquia, a rainha não podia entrar diante do rei se não fosse chamada, a Esther fala: tu sabe muito bem que eu não posso entrar na presença do rei se o rei não me chamar. Mas Mardoqueu responde para ela: tu sabes que se você não me ajudar, socorro e livramento virá de outra parte. Entender que quando nós pedimos a ajuda de algumas pessoas e ele diz não, é Deus dizendo: o socorro virá de outra parte. Sabe de que parte é essa? O salmista escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então não baseie a tua fé naquilo que os outros fazem ou deixou de fazer,
Porque para os discípulos e para as pessoas que viveram nos dias de Jesus, podia ter esta mesma perspectiva de que muitas pessoas têm hoje. Jesus chamou a Judas, traidor. Jesus chamou a Pedro, aquele que negou e que era ignorante. Jesus chamou a Tomé, homem incrédulo. Mas ninguém baseou a sua fé de acordo com os discípulos de Jesus. Eles basearam a sua fé naquilo que Jesus era e naquilo que Jesus fez. Baseie a tua fé naquilo que Deus fez na tua vida. Oh, aleluia. Baseie a sua fé naquilo que Deus fez na tua vida, e não nas pedradas que estão te lançando, não nas afrontas que estão vindo. Ei, eu trago uma palavra de Deus para a tua vida. Tenha discernimento para entender que em meio a toda a tempestade que estamos vivendo, na verdade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Tenha discernimento para entender que a porta que está fechada, na verdade não é que está fechada, é que Deus está te dando a oportunidade para você buscar mais. Tenha discernimento para entender que em meio a esta enfermidade que o médico está dizendo não tem cura, na verdade não tem jeito para o homem, mas Deus me busca que eu dou jeito. Rabachebe andaravacebe. Oh, aleluia, a presença dele está aqui. Não baseie a sua fé naquilo que os homens fazem. Não tenha a tua visão nas coisas da terra, mas tenha a tua visão no alto, no céu. Discernimento. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e eu te agradeço por ter falado conosco. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu não sei como cada vida que entrou neste lugar, eu não sei como este irmão, como esta irmã chegou, mas o Senhor sabe como eles estão. O Senhor contempla, meu Pai, tudo o que eles estão vivendo. Mas eu quero te pedir, meu Pai, nesta noite, que o Senhor venha firmar esta palavra em nossos corações, e que esta palavra, meu Pai, venha ser uma semente lançada em nossas vidas, e que ela venha dar fruto, meu Deus, para que nós venhamos entender, meu Pai, que tudo isso que nós estamos vivendo não é para a morte, meu Pai. O coronavírus chegou, tem matado muita gente, mas nós temos discernimento, meu Pai, que é o Senhor voltando para buscar o teu povo, que é o Senhor, meu Pai, passando, meu Deus, pela terra, e aqueles que não têm discernimento, meu Pai, estão vivendo de qualquer maneira, mas que esta igreja, que o teu povo venha se posicionar e venha entender que o Senhor está às portas. Arabassuri cantaravacébia. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, se o Senhor se faz presente nesta palavra, visita esta igreja agora, meu Deus, visita este povo agora, meu Deus, enche do teu Espírito, renova, meu Pai, com o teu fogo, do teu Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu não quero, meu Pai, ter compromisso com as cadeiras vazias, mas eu sei que o Senhor se faz presente. Passa pelo meio do teu povo, passa, toca, Jesus, toca com teu Espírito, rabacanta, rabacébia, oh glória, Jesus, meu Deus, rabadacébia, visita, meu Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo no nome de Jesus. Se você ficou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe, receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.